Amigos autoentusiastas, primeiro 30 dias, o teste mais longo do nosso site, aqui na Suspendtechnica com o Polo TSI 170. Aqui o Alberto que vai olhar o carro, como de costume, e falar das entranhas desse carro. Tudo bem, Alberto? Tudo bom, Roberto? Olá, pessoal. Vamos lá, vamos discorrer alguns aspectos do Polo. O que nós vamos ver aqui no Polo, eu enxergo como um sucessor comercial do Gol, um carro bem sucedido e de fácil acesso em N famílias. A Volkswagen pegou, na minha opinião, tudo que era bem sucedido e com vantagem financeira e aplicou no Polo num carro que tem um custo-benefício, na minha opinião, muito bom. Ele tem a parte dianteira, se a gente imaginar num carro que pretende ter um custo baixo, ele tem uma parte que tem grande absorção de impacto, para não estragar o carro em qualquer encostada. E isso, consequentemente, faz ele ficar fraquinho. Se você abusar aqui na frente, vai desencaixar plástico, vai trincar, como por exemplo esse nosso, mas nada que diz respeito à parte técnica. A suspensão dele é a suspensão clássica dessa família, bem sucedida, onde tem conforto, performance, robustez, é um carro bom de buraco, onde tem um subframe, um quadro importante, estampado postiço ao carro, de simples remoção, forte, bandejas estampadas, forte. A gente já tem um feedback nisso no mercado, que o carro não desalinha com facilidade, não entorta. Tem uma proposta de suspensão agradável, ainda mais nessa nova recalibragem de molas e amortecedores, com um estabilizador realmente eficiente, freios a disco duplo ventilados, proporcional à performance e tamanho do carro, moderno, bacana de se ver. A gente vê que na transmissão ele tem semi-eixos que já dizem que é robusto, um câmbio gostoso, engates agradáveis, relação para a proposta do carro boa. A gente enxerga aqui, quem sabe, que falta um fechamento, mas para o nosso país de temperatura elevada, um país tropical, isso auxilia para manter temperatura no cofre do motor. Na parte traseira do carro, no intermediário, a gente continua observando um bom tratamento aerodinâmico, térmico e acústico, com fechamentos, tirando a exposição da assoalho do carro, calor de escapamento, coisa que nos carros mais simples não tem. Foi aliado uma boa proposta construtiva, um bom resultado com um custo competitivo. O carro tem um eixo torsional estampado, os freios que antigamente nos primeiros Polos eram freios a disco, hoje são a tambores, dotados do ABS. O carro é bem agradável. Curso de suspensão grande, não sente final de curso na suspensão, ele tem progressividade, tem conforto. No caso de roda e pneu, esse tem um perfil mais alto e tem uma proposta muito feliz no movimento da suspensão, no shake da suspensão versus absorção de banda lateral, proporcionando robustez e conforto. É o carro que eu compraria para o primeiro carro do meu filho, da minha filha, eu poria para trabalhar na minha empresa. A gente enxerga um Volkswagen feliz. Gostei do Polo. Alberto, você notou uma grande diferença em termos de performance, porque a gente fez 5 anos atrás a avaliação dessa primeira versão da 6ª geração do Polo, que foi o 200 TSI. Esse é o 170. Houve uma redução de potência na ordem de 9% a 6%, dependendo do combustível que se usa, e também uma redução significativa de torque. Mas você andou com o carro agora,
o que você achou rodando aqui no seu circuito urbano paulistano que você usa para testar os carros aqui da oficina? Eu acho que isso tem a ver, inclusive, com o choque de nós recebermos o motor 3 cilindros e falar, poxa, esse motor é um motor pequeno e tal. Os primeiros polos derivados do UP que nós tivemos antes chamavam a atenção positivamente por um motor forte, até mesmo mais do que devia. É gostoso, eu gosto. Esse é um carro mais homogêneo, mais regular. Não broxou, o motor não ficou ruim. A gente sente performance, o carro atende necessidade, proporciona ultrapassagens boas, mas tirou a estupidez que tinha de primeira e segunda marcha. Se nós tivermos aquela sensibilidade de mudanças de marcha frequente, mantendo giro, para um uso normal de um carro mais urbano, mas também de estrada, ele atende perfeitamente bem. Achei positiva a mudança. Nós ganhamos muito com economia. Legal. Alberto, muito obrigado, valeu e até o próximo 30 dias, que espero seja em breve. Um abraço. Um abraço a todos. Encerramento do teste de 30 dias com o Volkswagen Polo 170 TSI ou TSI 170. Primeira coisa, herdeiro do Gol. Difícil, hein? Puxa vida, que herança difícil. Mais do que difícil, pesada, porque o Gol, unanimidade brasileira, o Volkswagen mais vendido. E aí? Até um amigo meu, de uma empresa do ramo automotivo, manifestou uma estranheza que eu considero adequada a comentar aqui. Puxa, Volkswagen, tirar o nome Gol? Que atitude corajosa, né? Polo não tem o mesmo peso de Gol. Ah, tudo bem, o Polo é um carro mais moderno, é um carro mais atualizado e melhor em aspectos de engenharia do que o Gol. Ok, beleza, mas e o nome? O nome é importante, né? O nome é um pedigree. Obviamente que o último Gol não tinha nada a ver com aquele primeiro dos anos 80. Então, sei lá. Bom, de qualquer modo, qual é o saldo, o resultado desse meu convívio de praticamente 1000 quilômetros com o Gol? Normalmente a gente no teste de 30 dias anda bem mais do que isso. E esses 1000 quilômetros, eles podem parecer pequenos, poucos, mas foram ilustrativos, né? Foram variados. Eu andei na estrada, eu andei na cidade, eu rodei com gasolina, eu rodei com álcool, rodei em trânsito pesado, rodei em vias expressas. Eu fiz o cardápio inteiro do teste, que me permite, com certeza, poder exprimir uma opinião que, sim, o Polo, este Polo, que é, digamos, a versão de entrada, 3 cilindros, turbo, 116 cavalos no álcool, 109 na gasolina. Houve uma redução em relação àquele primeiro Polo lançado 5 anos atrás. Por que essa redução? Por conta de consumo de combustível. A Volkswagen quis oferecer um carro mais econômico. Conseguiu. Os meus números mostram que esse carro, tanto abastecido com etanol quanto com gasolina, ele é um carro que não faz um buraco no bolso do usuário. E detalhe, vigoroso, é um carro que, apesar de ser um motor pequeno, tricilíndrico de 1000 cilindradas, o turbo faz aquilo que a gente sabe que ele faz, né? Ele dá aquela pegada, aquela verve. Só precisa uma coisa: não ter preguiça de mudar de marcha. Não dá para você fazer primeira, segunda, terceira, quarta, que a gente fez agora, saindo aqui. Aí eu estou rodando sei lá, 40 por hora em quarta marcha. Você põe um pé no acelerador, não acontece nada, ou quase nada. Então o que tem que fazer?
fazer o câmbio funcionar, deixar o motor sempre na faixa boa dele. Diz o manual do proprietário, a partir dos 1.750 RPM. Porém, como o Bob já escreveu, não tem contagiro. Como que você sabe, né? Bom, eu particularmente acho que a maioria, acho não, tenho certeza, a maioria dos usuários, a maioria dos motoristas não usa o contagiro, não sabe para que serve, ou se sabe para que serve, pouco se importa com contagiros. Falar, agora eu vou ficar andando nessa faixa, porque esta faixa... Não, é um dado mais para nós, autoentusiastas, né? Então, seria legal dizer, e eu escrevi isso, a quantos RPM esse carro roda quando ele está, por exemplo, a 120 km por hora na estrada. Se não me engano, são 3.500 RPM. Bom, legal, não é uma rotação exagerada, o carro não anda estrangulado, e nem anda xoxo. Se precisar fazer uma retomadinha em quinta marcha a 120, dá no acelerador e a 3.500 ele vai subir bem de rotação, vai ter a resposta adequada de aceleração. Mas voltando aqui, eu gostei dele. Por quê? Porque ele é um carro que é, primeiro de tudo, gostoso de dirigir. Tem um acerto de suspensão muito bom. Foi revisto em relação ao Polo lançado 5 anos atrás, que é esse Polo que chamam de sexta geração. Nesse acerto novo, ele está mais macio. Outro detalhe importante, ele tem pneus 185/65/15. O Polo que eu testei 5 anos atrás tinha pneus 205/50, baixinho. Esse tem 65, altinho. O carro fica mais bobão, assim, bobão não, o pneu trabalha, né? Então o carro não tem aquela precisão que um pneu de perfil baixo oferece, que é um dado de esportividade. Ele passa em cima da buraqueira e ele não fica sentindo cada irregularidade que se apresenta no asfalto. Isso é bom, isso é ótimo. E tem mais um detalhe, um pneu de perfil alto, ele é mais resistente, ele absorve melhor impactos. O pneu de perfil baixo, ele tem encontra um buraco, uma aresta, uma guia, o flanco dele é mais frágil. Durante esse teste com o Polo, eu tive a oportunidade de rodar lá no litoral norte de São Paulo, por uns lugares que, pelo amor de Deus, muito ruim. E ele se deu bem, não aconteceu nada, sem bolha em pneu, sem barulho de suspensão. Encostar embaixo, um dado não muito bom, que a frente desse Polo gosta de se esfregar no chão. Vai qualquer entradinha de garagem um pouco mais acentuada, uma lombada mais pronunciada, você ouviu ouviu? Não é nada. Se é aquela parte de borracha que a maioria dos carros hoje em dia tem. O problema é quando é naquela parte de plástico mais rígido, pintada, e que aí causa um problema estético. E aconteceu. Entregaram esse carro para mim com uma pequena rachadura na ponta esquerda do para-choque, lá embaixo, no spoiler, né? E eu fui lá, coloquei 2 tie-ups, estava começando o teste, eu falei, puxa, essa rachadura aqui eu vou fixar ela, não vou colar, vou prender ela, para não abrir mais, eventualmente. Ok, deu certo, só que apareceu rachadura também na outra extremidade direita. Ou seja, precisa tomar cuidado com desníveis. Falar que esse é o único defeito desse carro é nada, né? Ou seja, tudo é defeito bobo, né? Um carro que tem a frente que raspa muito, né?
Aí você poderia perguntar, mas e tem protetor de cárter? Não tem, mas tudo bem. Por que tudo bem? Porque, como vocês podem ver nas imagens lá que eu gravei na Suspen Técnica, motor e câmbio transversais, eles são bem encolhidos, eles estão bem para dentro no cofre do motor. Então não tem aquela protuberância que você fala, putz, você olha embaixo e fala, nossa senhora, vou ter que tomar um cuidado danado com esse carro, porque qualquer coisinha eu posso estragar ele de uma forma grave, bater o cárter, ou pior ainda, bater o câmbio, né? Não tem esse problema. Então, gente, o que mais eu posso falar? Dentro, é um carro simples. Para quem quer um Polo Turbo, esse é o primeiro. Custa 97, 95, qualquer coisa assim, né? Nossa, que caro. Pois é, o mais barato de todos está perto de 80. O mais caro de todos, Polos, está perto de 110, 115, acho. Então, 90, você leva para casa um carro bacana, que tem que te dá uma sensação de que vai durar bem. Que vai cumprir o quê, né? Vai cumprir aquela saga dos Volkswagen, né? Carros que são reconhecidos pela robustez, carros que duram no tempo, né? 4 pessoas viajam confortavelmente nesse carro. Um ponto alto dele é a manobrabilidade do câmbio, né? É gostoso usar esse câmbio, né? Gatos curtinhos, tá tudo certo, bacana. Gosto. Volkswagen Polo é um carro que entraria na garagem de casa. Puxa, entraria sim, né? Mesmo porque eu tenho uma filha que está tentando tirar a CNH. E esse seria um carro bom para um começo de carreira automobilística. O que pese esses 90 paus que ele custa, né? Mas é um carro pequeno, que tem um motor, que tem uma verve boa. Estou andando devagarinho com ele, né? Mas quando você precisa de dar uma acelerada, a resposta é boa. Aliás, é mais do que boa. Surpreende até, porque é um carro que tem essa característica típica dos motores turbo, que em baixa não tem muita coisa, mas quando chega naquela rotação, uau, que empolgação. Faltou falar alguma coisa? Faltou. Porta-mala, né? Porta-mala de um carro para 4 pessoas. Não pretendam fazer uma viagem levando muita coisa, porque vai ser complicado, né? Mas dentro, especialmente aqui na frente, muito confortável, muito gostoso, a suspensão ajuda, gostoso de dirigir, a direção elétrica, assistência elétrica muito gostosa. Nota boa pro teste do Polo nesse teste de 30 dias que estreia esse ano de 2023. Legal, gente? Obrigado. Espero eu não ter deixado de lado nenhum ingrediente, nenhuma característica importante desse carro, que, como eu disse, é o potencial ou virtual ou real, melhor dizendo, real sucessor do best-seller Volkswagen Gol. Ou seja, que é um Volkswagen de entrada, é um Polo, tá bom? Tem do baratinho com motor aspirado, esse primeiro com motor TSI, câmbio manual, aí tem os mais chiques, Comfortline, Highline, com câmbio automático, 6 marchas. É isso aí, gente. Obrigado, valeu.